Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre a dor crônica, esse tema que é tão recorrente, em consultório, que traz tanto sofrimento, tanto desconforto para a vida de tantas pessoas. E por isso, seguindo inclusive a orientação de educação para a ciência da dor, nós gravamos esses pequenos vídeos para que a informação sobre a dor crônica possa chegar, possa alcançar a todos, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais acessível, porque de fato, quanto mais a gente compreende o funcionamento da dor crônica, fica menos desafiador, lidar com ela e tratar a dor crônica. Diferente da dor aguda, que é aquela dor causada por uma lesão ou uma ameaça de lesão, por uma inflamação, por um entorse, por um corte, enfim, mas uma dor que você sente ali de maneira aguda, mas que ela passa rapidamente, ela faz o ciclo dela e ela encerra. A dor crônica não, ela acaba se prolongando, uma dor que vai aí passar de 3 meses. 3 meses é um tempo, que é considerado para que a dor que se estendeu além do tempo, ela seja considerada dor crônica, mas na prática é aquela dor que ela ultrapassa o que seria um tempo razoável de recuperação. Então, passamos a falar agora especificamente dessa dor crônica, essa dor que a pessoa está sempre sentindo, que é recorrente. Ela pode ser constante, mas ela pode ser também aquela dor que vai e vem, que alguns dias está um pouco mais intensa, em outros dias está um pouco mais leve, mas que o indivíduo está sempre convivendo com a presença dessa dor e desse sofrimento. Consequentemente, interfere muito sua qualidade de vida, sua vida social, sua vida laboral e diversos aspectos da vida dessa pessoa. Então, entender exatamente o que é essa dor crônica, para a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela entende a dor como uma experiência desagradável, uma experiência sensorial e emocional desagradável, que pode ser causada por uma lesão real ou potencial aos nossos tecidos. Então, é uma condição complexa, como vimos aqui, uma experiência sensorial, para além dessa experiência de pele, de sentir a dor, também uma experiência emocional, que acaba envolvendo outros sintomas. Muitos indivíduos que sofrem com a dor crônica, além de ter a queixa principal dessa dor persistente, também trazem outros relatos, outros sintomas, como por exemplo a fadiga e o cansaço constante, o sono irregular, um sono que não é um sono de qualidade. Além disso, falta de concentração, alteração do humor. Essa alteração do humor ela pode apresentar como irritabilidade, como ansiedade, como depressão. A falta de concentração, já comentei aqui. Além disso, pode lhe trazer desconfortos sociais, laborais, compromete e muito o seu dia a dia, as suas relações interpessoais, a sua relação de trabalho. E exatamente por todas essas questões, fica claro como é um tratamento desafiador, complexo, como a gente precisa, como profissional de saúde, a gente precisa ter uma empatia por esse paciente que chega até nós com esse relato de dor. Normalmente são pessoas que já fizeram uma vasta caminhada, já passaram por muitos profissionais e muitas vezes eles vão ficando também estigmatizados, Nem sempre eles conseguem uma escuta acolhedora, uma boa escuta do que ele vem passando. E a partir daí, então, passamos a entender um pouquinho sobre os tipos de dor. Aqui é um conceito um pouco mais aprofundado, um pouco mais da área médica, mas que eu acho tão importante trazer também para os pacientes, para a rotina, pelo motivo que eu expliquei lá atrás, Educação da ciência da dor
é um dos pilares do tratamento da dor crônica. Entender o que está acontecendo com você, entender o que está acontecendo com o seu corpo, facilita essa compreensão e esse tratamento. Então, nós temos, na verdade, 3 tipos de dor, né, que é considerados fenótipos de dor, esses tipos da dor. Temos a dor nociceptiva, que é uma dor, em geral, pontual, localizada, que você consegue dizer exatamente onde dói. Normalmente ela é proveniente ali de uma lesão, por exemplo, um entorse de tornozelo, um corte que nós sofremos na pele, ela tem aquela dor pontual, certo? Temos a dor neuropática. A dor neuropática é uma dor proveniente de uma lesão no sistema nervoso, né? Um exemplo aqui é a hérnia de disco. Então, quando a dor é neuropática, o profissional de saúde ele consegue detectar que essa dor ela tem um caminho, ela segue um trajeto do nervo que está em sofrimento, né, desse nervo que foi lesionado. E temos um terceiro fenótipo, né, que é a dor nociplástica. Essa dor, há alguns anos, ela era considerada aí como uma dor inespecífica. E a Associação Internacional para o Estudo da Dor vem se debruçando, né, no estudo dessa dor nociplástica. Muitas dores, como eu disse, que eram consideradas inespecíficas, no atual momento, elas já são aí consideradas como uma possível ou provável nociplástica, dor nociplástica, os estudos continuam, tá? Mas que dor é essa? Como é que a gente entende esse fenótipo e por que eu dou tanta ênfase aqui a ele? Porque é aquela dor em que o indivíduo ele não consegue precisar. É uma dor difusa, é uma dor generalizada e que ela é considerada, na verdade, uma alteração na forma como o nosso corpo interpreta, né, essa alteração de dor, essa nocicepção. Como se o sistema nervoso central ele tivesse ali um funcionamento inadequado, uma alteração do seu funcionamento, onde ele acaba ampliando, exagerando todo o estímulo de dor. Então, é um indivíduo sensibilizado. Tanto que é explicado que o fenômeno neurofisiológico que justifica essa dor nociplástica é exatamente a sensibilização central, que é essa capacidade do nosso sistema nervoso central ampliar, como se tudo estivesse muito ampliado e muito distorcido. Então, a gente diz que esse indivíduo ele está sensibilizado. É claro que essas dores que eu citei aqui para vocês, elas podem se sobrepor, né? Um indivíduo que tem aí um quadro de hérnia de disco, em que sofre com essa dor neuropática há muito tempo, ele pode começar a ter essa sensibilização do sistema nervoso central e numa hora a gente ter a concomitância da dor neuropática com a dor nociplástica. Por que eu trouxe esses fenótipos? Porque para o profissional de saúde compreender, né, a característica da dor desse paciente ajuda, auxilia no tratamento. Vocês já devem imaginar que o tratamento ele também é complexo. É um tratamento normalmente multidisciplinar, que envolve, né, muitos profissionais, e multimodal, né, que envolve diversas modalidades de tratamento. Então, o ideal é que nós tenhamos aí um acompanhamento, né, da equipe médica, de fisioterapeutas, de psicólogos, tá? É importantíssimo mudanças nos hábitos de vida, principalmente buscar uma vida mais saudável no sentido de uma alimentação um pouco mais equilibrada e mais saudável, cuidar da higiene do sono e a prática regular de exercícios físicos. Então, falando especificamente da fisioterapia, que é a minha proposta aqui no consultório, falar um pouco mais da fisioterapia, nós tratamos os indivíduos que sofrem com dor crônica com alguns recursos, com algumas modalidades, entre elas a terapia manual e postural, que auxilia bastante, alguns recursos eletrofísicos, né, alguns aparelhos que também auxiliam, a educação na ciência da dor, como comentamos algumas vezes aqui nesse vídeo, que parte um pouco do que nós estamos fazendo também, né, que é conversar sobre, que é explicar
quanto mais o paciente entende o que está acontecendo com ele vai se tranquilizando um pouco, né? Ele sai um pouco do medo, do pavor, que acaba piorando o quadro de dor. Além disso, cinesioterapia, movimento, exercício físico, tá? Já está também comprovado o uso de algumas práticas integrativas e complementares, algumas que já foram testadas e que já possuem evidências científicas, como é o caso da acupuntura e da meditação, né, para auxílio também do tratamento de dor crônica. O exercício físico, por exemplo, ele é recomendado para todos os tipos de dores, né? Tem muitos estudos que vêm mostrando a sua eficácia na hipoalgesia, ou seja, na redução dessa dor. Lembra que nós falamos aqui sobre a sensibilização do sistema nervoso central, que esse indivíduo ele é um indivíduo sensibilizado? O exercício físico ele entra aqui como um recurso de dessensibilizar, de trazer o funcionamento desse sistema nervoso mais próximo de uma normalidade, de uma funcionalidade. O que é necessário, precisa ter cuidado, há algumas variáveis que o profissional certamente terá condição de avaliar e de acompanhar esse indivíduo. Por exemplo, o tipo de exercício, a dose desse exercício, as regiões do corpo que serão movimentadas, o momento exato em que o profissional vai entrar com o exercício. Então, assim, é claro que para cada recurso desse terapêutico, nós precisamos ter cuidado com algumas variáveis, né? É claro que é um termo que a gente acaba utilizando muito, né? Que o tratamento não é receita de bolo e não é mesmo. Cada indivíduo é único, cada indivíduo tem as suas particularidades. O indivíduo que sofre com dor crônica, mais ainda, é preciso muito cuidado, muito respeito a esse tratamento, muito respeito a esse indivíduo, ter uma escuta acolhedora, ter uma escuta ativa, né? Fazer uma boa anamnese, para que assim, em conjunto, seja possível traçar um bom acompanhamento, né? Para que esse indivíduo se sinta seguro, acolhido, cuidado, porque o objetivo primordial é reduzir significativamente essa dor. Nem sempre é possível zerar, tá? Até porque, eu não comentei aqui no vídeo, mas a dor crônica, em algumas circunstâncias, ela deixa de ser entendida como um sintoma e ela passa a ser compreendida como a doença em si. Então, a gente não pode perder de vista que o principal objetivo é reduzir significativamente essa dor e devolver a esse indivíduo a qualidade de vida, né, o seu prazer de viver, o seu prazer de estar nas suas relações interpessoais, no seu trabalho e no seu dia a dia. Eu espero ter esclarecido um pouco o assunto. Quanto mais profissionais, quanto mais pessoas estudando, dialogando sobre isso, né, buscando pontes, buscando trocas nesse tratamento, melhor será para nós, para as pessoas, para os indivíduos, né, que sofrem com a dor crônica. Muito obrigada.